São 17 horas e 59 minutos, já estamos virando para as 18 horas. O programa Interação começa agora com o apoio da Asflucan. E vamos aqui já ao início do programa, que hoje nós não teremos a participação do Cristiano. O Cristiano está de viagem. E temos aqui o Igor Franco e o nosso convidado, professor, uma pessoa que eu gosto muito, professor Jefferson Manhães. E nós vamos falar hoje com o professor Jefferson, vou chamar de Jefferson, né? Que afinal de contas você é muito mais jovem do que eu, não tem sentido chamar de senhor. Mas, Jefferson, o nosso programa tem um hábito de, deixa eu até buscar aqui, nós temos o hábito de abrir o programa de uma forma sui generis. O programa Interação, você nunca participou, é a primeira vez. O programa Interação, ele não fala de política, ele fala de políticas públicas quando necessário. Quando for de interesse, por exemplo, do desenvolvimento regional. Nós falamos muito de trabalho, falamos muito do que vem, coisas novas, mídias sociais e tal, e a gente vai falar de um assunto hoje importantíssimo que você domina, que é a educação. Mas eu vou passar para Igor, para ele fazer aquele quebrar o gelo do programa. Vamos lá. É um papo, não é uma entrevista, é um papo descontraído. Obrigado, Marco. Professor Jefferson, obrigado. Marcelo hoje está com o manto aqui, depois do dia memorável de ontem. Quem pode usar no dia de hoje está usando, com certeza. Um abraço aos ouvintes também. Professor, novamente, obrigado por estar aqui com a gente. Como o Marco falou, a gente tem uma tradição aqui no programa. Obviamente, o senhor é uma pessoa amplamente conhecida na cidade de Campos, mas a gente sempre pede para o convidado falar um pouco da história, assim, né, de qual foi a trajetória até chegar Jefferson, professor, que foi reitor. Mas antes disso, qual foi a sua formação? Se foi no próprio IFE, né, antigo Cefet, Escola Técnica Federal, o senhor passou por todas essas fases, provavelmente. Então, fala um pouco para os nossos ouvintes, né, da sua história aqui na nossa cidade até os dias de hoje. Então, primeiro é um grande prazer estar aqui, Igor, Marco, Marcelo, né? Lá no IFE, quando chega um aluno meu com camisa do Flamengo, eu pergunto se pode entrar sem camisa na escola, né? Aí até que um aluno uma vez, professor, não é camisa, isso aqui é um manto, aí eu tive que morrer de rir, mas é sempre uma brincadeira. Então é um prazer estar aqui novamente na Folha FM, nesse programa de fato é a primeira vez. Eu sou aluno salesiano, me formei no ensino fundamental no Colégio Auxiliadora. Depois eu fui para a Escola Técnica Federal de Campos, fiz o curso de mecânica. Como me formei com 16 anos, meu sonho era para ir para a Petrobras, que a Petrobras ia dentro da escola, fazia os pegava no laço, processos. Né? Meus amigos, praticamente todos, foram para lá. A área de mecânica era muito demandada naquela época para a indústria do petróleo. E eu fui para o Rio de Janeiro fazer engenharia mecânica e foi no início dos computadores pessoais chegando no Brasil. E aí eu migrei da engenharia mecânica para a engenharia elétrica com ênfase em computação. Fui para o seminário, me formei, fui para o seminário salesiano, depois dominicano, e voltei e fiz concurso para a escola. Sou funcionário público. Entrei como analista de sistemas, até pela minha formação inicial. Eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro, junto com a faculdade, o que é muito importante, né? Grande parte do meu aprendizado, apesar de eu ter me formado na UERJ, uma grande instituição, mas a formação profissional no ambiente de trabalho é muito importante, muito relevante. Eu acho que é um pouco o tema também que nós vamos tratar aqui. Exatamente. E aí eu entrei na escola como analista, 2 anos depois como professor. Há 32 anos eu estou na escola, e nela fiz o meu mestrado, o meu doutorado. Me formei no mestrado e doutorado na UFRJ, na área de computação, engenharia de computação, que é a minha área primeira. Enfim, e depois eu tive a oportunidade de entrar na gestão da instituição, né, como coordenador, vice-diretor, diretor-geral aqui do Campo Centro, pró-reitor e depois 2 mandatos como
diretor-geral e 2 mandatos como reitor até o ano passado, abril do ano passado. Então foi um tempo de muito aprendizado, em que a nossa instituição, para vocês terem uma ideia, a nossa instituição, quando eu estudei, eram 5 cursos técnicos: mecânica, eletrotécnica, química, edificações e estradas. Hoje, só no nosso campus centro, no campus que eu estudei, que era a escola técnica inicialmente, são mais de 40 cursos. Hoje nós temos o doutorado lá. Quem imaginava há 20 anos atrás a escola técnica ter um doutorado, 7 mestrados? Nós temos hoje o curso de letras, curso de teatro, curso de música aqui no nosso campus Guarulhos. Como licenciatura? Formação de estudo superior. Né? Superior, formação de professores. Eu estou falando isso porque era a visão industrial, numa perspectiva há 30 anos atrás, muito mais restrita do que poderia ser a educação profissional e tecnológica. E a amplitude que hoje nós temos, né, da rede federal, dos institutos federais, né? Nós éramos uma unidade em Campos, depois no governo Sarney nós passamos para 2 unidades, uma em Macaé. Era a UNED, né? A UNED Macaé, que foi construída pela Petrobras, a construção da Petrobras, E aí nós assumimos a escola lá, e depois, com o primeiro governo do presidente Lula, da presidente Dilma, nós saímos de 2 unidades para 12 unidades, né? Eu dou um exemplo que eu acho muito significativo, né? A minha família, parte dela é de São João da Barra, né? E a gente chegava lá, você brincava com as pessoas no final de semana, no verão que a gente ia. Então era o filho do pescador, era um auxiliar de pedreiro, jogava futebol, né? A gente voltava para Campos, e os meninos ficavam lá. E você, 20 anos depois, pouca ascensão social, com algumas exceções, né? Quem imaginava que ia ter uma unidade federal no campus São João da Barra? Então, assim, é muita mudança importante nesse país. Né, de inclusão social pela educação, pela ciência, pela tecnologia. É transformador. Interessante que nós vemos a escola, a UIF, por exemplo, Instituto Federal. Eu tenho um tio emprestado, na verdade sogro de uma prima minha, o marido dela, filho, que foi o Celso Cove da Fonseca. Sim. Que é um dos nomes mais respeitados na história da educação. E aquele grande escola até Celso Cove da Fonseca no Maracanã. Maracanã. Que ele foi respeitado. Das referências do Brasil. Das referências. E a gente via, por exemplo, nós tivemos uma fase onde os grandes colégios, você talvez seja um pouco jovem, mas eu acho que você pegou essa... Os grandes colégios eram os colégios públicos. A dificuldade de você entrar para um colégio de aplicação, onde eu estudei, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado, da UERJ, primeiro o EG, depois o UERJ, que era uma dificuldade você passar a admissão já era um vestibular dificílimo, né? Marco, assim, eu acho não tenho certeza, hoje as escolas federais, dos institutos federais, dos campos, nós somos hoje... A elite. Aumentou um pouco, nós éramos 680, agora o presidente Lula lançou mais 100. Né? Inclusive, 680 institutos federais. Unidades. Institutos federais nós somos, salvo engano, 38 institutos, 2 Cefetes e o Colégio Pedro II. É como se fossem as subsidiárias desses institutos federais. Porque assim, a autarquia é um instituto federal e ele tem vários campi. Então, por exemplo... O campus centro nosso era a antiga escola técnica, era a grande sede. Sim. Depois se tornou uma unidade centralizada, como você falou, em Macaé, mas a central era o campus, o Cefet, era chamado Cefet Campus, com a sede aqui em Campos. E com os institutos federais criou-se a figura da reitoria e a expansão dos campi. Então, todos os campi têm uma equipe gestora e existe uma equipe gestora... Eu vou botar entre aspas superior, mas entre aspas, a gente não trata muito dessa maneira, mas hierarquicamente seria isso, onde tem os pró-reitores, os reitores que é da administração geral com os diretores gerais por meio do colégio de dirigentes. Então é uma nova estrutura, então são 38 dessas no Brasil, 2 Cefetes que não se tornaram institutos federais, é uma história
eu acho que não dá tempo para te contar, e mais o Colégio Pedro II, que tem status de Instituto Federal. Isso é um... O Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, era uma coisa inalcançável. Não era qualquer aluno que podia estudar lá. E aí, eu acho que o que eu queria dizer é que se a gente pegar essas 680 unidades, então vou pegar um exemplo, Quissamã. Não há, provavelmente, nenhuma escola particular que tenha a infraestrutura e a formação dos professores e dos técnicos, dos educadores, similar. Eu estou dando exemplo de Quissamã, poderia falar São João da Barra. Em Campos, talvez você tenha uma certa nivelamento, mas em termos de infraestrutura, dificilmente o Campo Centro é um colosso. Uma estrutura, eu me lembro quando eu era aluno da Auxiliadora, né? E quando eu fui com 12 anos, primeira vez que eu entrei na escola técnica, né? Eu falei assim, poxa, minha escola tem uma piscina dentro do ginásio. Aquilo era um negócio fantástico. Era um negócio fantástico. Né? Nós temos um parque esportivo que é invejável. Nós temos um prédio hoje lá de 9 andares, eu tive oportunidade como diretor, nós começamos como eu era diretor e eu inaugurei como reitor. Então a nossa comunidade são 9 andares, que é um negócio fabuloso. Né? Eu brinco, o padrão é padrão canadense. E eu falo isso porque como reitor, eu fui representante da Rede Federal Internacional e eu andei o mundo inteiro representando a rede. A estrutura é uma estrutura de altíssimo nível. Por que não? Até uma estrutura de uma universidade americana. Se bem que a universidade americana tem o problema da tuition, que é o preço, que é caro. Mas ela oferece a oportunidade ao atleta ou àquele aluno brilhante a fazer o seu curso gratuitamente. O que acontece é o seguinte, aqui a gente tem um prédio, né? Aí você vai no Canadá, em Toronto, você vai num college, ele tem 10 prédios daquele. Né? Mas eu estou falando da qualidade da infraestrutura, do ponto de vista qualitativo. Não, é um ponto fora da curva, principalmente quando a gente olha para o interior, assim, até porque, talvez, em termos de estrutura, o IFE Rio de Janeiro compita com o ERJ, o FRJ, estruturas também federais. Né? Você pega, vou dar um outro exemplo aqui, você pega o nosso curso de teatro, que é nota 5, daqui a pouco vai ser a terceira. Quem é a pessoa que toca lá a parte de teatro? Até então era a professora Raquel, não tenho certeza se ela continua sendo a coordenadora. Mas isso em nível superior? Nível superior. Tem um prédio lá de 3 andares só de laboratórios para teatro. E eu estou falando isso porque isso não é tão comum nas faculdades de teatro de universidades. Sim. Você tem hoje, nesse bloco que eu falo, esse bloco de 8 andares, 3 andares são exclusivos para as licenciaturas. E eles conectam o prédio das aulas teóricas do ensino médio com os laboratórios do outro prédio antigo. Então, assim, eu falo assim, a nossa construção, quando nós pensamos, foi de maneira pedagógica. Você, pela formação de professores, você conecta a teoria e a prática. Então, os alunos, quando têm que transitar, eles passam por dentro desse prédio da formação de professores. A biblioteca é no 2º andar. Então, assim, eu digo que isso é um orgulho para a nossa cidade, é um orgulho para o contribuinte brasileiro, e eu faço sempre questão de levar as pessoas. Eu tinha um prazer muito grande, e não era incomum pessoas falarem assim, olha, depois que eu andei aqui dentro, eu sinto orgulho do que nós contribuímos para o país. Então, assim, é uma instituição que historicamente tem uma contribuição, né, para a nossa região. Nós já chegamos a ter 60% dos trabalhadores da Bacia de Campos oriundas da nossa escola. A primeira equipe que foi no Campo Tupi para explorar petróleo, os técnicos eram oriundos, a maior parte da nossa escola. Lógico que eram pessoas muito capacitadas pela Petrobras, por muito tempo, e eles foram... Mas quer dizer, a origem... Então, assim, é uma instituição que eu acho que nós campistas temos que ter muito orgulho. E nós conseguimos ampliar a rede, o nosso instituto, para 12 unidades, agora nós estamos indo para Magé.
o novo campus, né? Quem sabe daqui a um tempo aqui para São Francisco, é o sonho que a gente sempre teve. Mas nós não perdemos, pessoas ficavam com medo, poxa, mas vai tirar recurso de campus para colocar em outro lugar. Não, nós conseguimos multiplicar e criar uma boa sinergia nessa instituição. Então, eu acho que a rede federal ainda mantém aquela visão da escola pública de 30, 40 anos atrás, que infelizmente foi esvaziada pela classe média. Você pega o liceu da década de 70, década de 60, quando você vai conversar com alguém, fala, pô, o liceu, e que continua sendo uma grande escola, né? Mas naquele tempo a classe média, os trabalhadores que moravam na cidade, é bom lembrar que não eram tantos assim, o Brasil ainda era muito rural, mas hoje o ambiente de uma escola técnica, de um IFE, consegue de alguma maneira retomar esse encontro de diferentes classes sociais, de alunos muito aplicados. Eu lembro que o meu primeiro colega, que assim, eu saí da Auxiliadora, estou citando a Auxiliadora porque a Auxiliadora na época era um colégio da classe média, média alta, né? Sim. E eu fui para a escola, e meu primeiro colega foi uma pessoa de Tocos, que inclusive é a origem do meu avô, mas eu nunca tive um colega de Tocos. Parece que não, mas a nossa cidade, infelizmente, até hoje, por questões até de mobilidade urbana, ela é muito mais segregada ainda. Então não é muito comum um jovem... Sim, até hoje você estudar numa escola particular. Um jovem aqui, como de Santo Eduardo, por exemplo, estou dando um exemplo assim extremo, nosso município também é muito grande, desses encontros. E a nossa escola, ela consegue, de alguma maneira, ter uma excelente qualidade, atingindo ao filho e à filha do trabalhador, do pequeno empresário, do grande empresário, enfim, é uma escola excelente. Agora, essa fala sua, Jefferson, tem vários pontos aqui, hoje eu acabei não tendo um papel e caneta aqui para poder anotar, tem vários pontos que eu queria puxar, e um deles é o que Marco e eu conversávamos aqui em off, até antes da sua chegada, antes do programa vir ao ar. Assim, essa impressão é generalizada, né, de que o ensino público ele foi perdendo qualidade, mas a gente não pode esquecer que há 40 anos atrás o analfabetismo e a ausência de pessoas na escola também era extrema, e a gente não tem muita dimensão disso. Então, assim, o Brasil tinha escolas públicas de excelência, mas eram nichos, né? Grande parte da população não tinha acesso à educação de qualidade. E, às vezes, educação alguma. Né? Como ex-aluno do IFE, né? Na minha época era Cefet ainda, 2003, né? Você falou de 20 anos. Eu estudei só um ano lá, na verdade. Eu fui para lá, não queria fazer curso técnico, fui para lá, mas depois acabei saindo da escola. Mas tenho grandes amigos lá, hoje um colega de trabalho estudou comigo na época. Mas, assim, eu percebi, ao retornar ao IFE por algumas oportunidades, eu percebi uma mudança no perfil, como é que eu poderia explicar? Étnico, sociodemográfico, assim, a presença já era naquela época, como você falou, eu tinha contato, eu vim de escola particular e fui para o IFE, então eu conheci pessoas de perfis diferentes do meu, mas eu acho que hoje isso é ainda mais profundo e mais diverso, né? Ao visitar a escola eu tive essa impressão. Então, de fato, parece que o IFE ele conseguiu abrir as portas para pessoas que talvez na minha época não conseguissem acessar a instituição, mas ao mesmo tempo a gente continua tendo essa impressão de qualidade, né? Foi o que você falou. O que o IFE tem de diferente? O que você reputa como assim, o diferencial do IFE para ele ter conseguido fazer isso, enquanto outras instituições não conseguiram? Ou seja, a percepção de que outras instituições, ao aumentarem as suas portas, ao abrirem suas portas, acabaram sofrendo com mazelas de perda de qualidade e aqueles outros problemas até de natureza, às vezes até sociais, criminais que a gente observa, né, em determinadas ocorrências em outras escolas públicas. Eu acho que é um conjunto de fatores e que tem a ver, eu acho até meio óbvio. Eu vou falar óbvio, é um óbvio. Primeiro, nós temos uma carreira docente e de técnico administrativo muito diferenciada da média das escolas públicas. Né? Se você pegar uma carreira, não é a melhor carreira do serviço público. Você pega o final de um professor titular, com doutorado, com tudo que tiver, ele talvez é o início de um delegado da Polícia Federal. Estou citando aqui carreira. Então não é a melhor, mas se comparado no campo da educação, é uma carreira com uma remuneração muito razoável.
nós temos muito investimento em capacitação dos docentes. Nós temos uma infraestrutura que houve muito investimento, então ela tem uma infraestrutura muito, muito boa. Os projetos pedagógicos, por você articular o saber teórico e prático, isso também cria um envolvimento dos estudantes, né? Também um item, às vezes, infelizmente, não é infelizmente, nós não temos vaga para todos os estudantes, então há um processo seletivo, que acaba que também os alunos que estão no nosso instituto, em média, eles são acima da média, né? É até desonesto a gente querer comparar uma unidade do nosso instituto com uma escola estadual, porque na escola estadual, em tese, todos estão ali. No nosso instituto é um grupo mais que passou por um processo seletivo. Então acaba que mais isso homogêneo, também, né? Então assim, eu acho que é um conjunto de elementos que, naturalmente, esse não necessariamente é o mais importante, mas esse conjunto traz há um investimento nas nossas instituições. Nos últimos anos, nós passamos por muitas dificuldades, não é um momento também, um dos melhores momentos, mas tem muito investimento, seja no profissional, no educador, seja no projeto e na infraestrutura daquela instituição. Então eu reputo isso. Se a gente pegar a média, número de escolas públicas que não tem biblioteca, por exemplo, mais da metade dessas escolas não tem biblioteca, não tem laboratório de ciência, não tem quadra. Isso é uma vergonha, né? Na época da pandemia nós vimos que tinha escola que não tinha água potável, mas não era uma, não, 10 mil no Brasil, estou falando do Brasil. Então assim, o desleixo com a formação de professores, com a remuneração dos professores, com a carreira e com a infraestrutura é muito grande, né? E por vários fatores, mas eu acho que nós temos hoje uma condição muito diferenciada, né, no bom sentido da palavra, que a gente use isso para trazer mais jovens, pressionar o governo para que a gente possa ter mais vagas, mas eu acho que... E tem uma sinergia, só terminando, uma sinergia muito legal, porque quando você junta alunos, nós temos os projetos, né, alunos do ensino médio com alunos da graduação e às vezes da pós-graduação, porque é tudo no mesmo campus, não é comum nas universidades isso também gera uma sinergia diferente, né? Tem muitos projetos. Pelo efeito do exemplo, né? O aluno observar, né? Você pega hoje um aluno do ensino médio no instituto, ele vai ter aula com 60%, 70% dos professores são doutores. Qual escola secundária, né? Apesar da gente hoje ter tido muito mais mestres e doutores, né? Mas não é comum. Vou dar um exemplo, pegar uma cidade do interior, vou pegar aqui Pádua, Santo Antônio de Pádua, você vê que é muito diferente. Então, a qualidade, a formação dos professores é muito diferenciada. Isso é científico, é pesquisado, né? A formação dos professores é injeção de qualidade na veia da educação. A educação está atrelada muito fortemente à qualificação dos professores, né? A formação dos professores. E isso é um elemento muito forte da nossa instituição. Bom, 18 horas e 23 minutos, eu vou fazer agora um pequeno intervalo e já voltamos com o segundo segmento do programa Interação. Isso é Interação. Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 79 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana, agro é geração de emprego, agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso.
Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Folha FM 98,3. A rádio que toca você, toca você. Isso é Interação. 18h26, voltamos com o nosso programa Interação, com o nosso convidado Jefferson Manhães e com o Igor participando aqui do programa. Hoje o Cristiano não está conosco, mas estará na próxima semana. E eu ia fazer uma pergunta. Quando você colocou um assunto que me veio uma imagem como figura, que é o funil. Funil é uma coisa que existe em qualquer atividade. Você não concorda? Existe em qualquer atividade. Mas aí não é nem só questão de oportunidades ou não. É questão também de características de cada um. Por exemplo, as universidades americanas oferecem uma oportunidade muito grande para os atletas. Para quê? Para que eles se tornem atletas milionários? Não, para que eles façam uma faculdade gratuita. E que mesmo que eles depois não consigam entrar numa NBA ou numa MLS ou qualquer coisa, eles pelo menos têm a formação profissional garantida. O que você acha? Então, Marco, assim, o problema é que tem funis que são muito estreitos, né? Sim. E tem outros que são um pouco mais largos, né? A gente comentava aqui um pouco, né? Quando a educação profissional e tecnológica, nós éramos 140 unidades no Brasil, uma delas era a Escola Técnica de Campos. O Igor citou aqui, né? Eu tinha 40 colegas da minha turma, 37 eram de Campos, um de São Fidélis, um de Cabo Frio e um de Arraial. Aí você podia falar, poxa, era processo seletivo, os campistas são mais inteligentes, né? Mas você de Cabo Frio, para você estudar numa escola, mesmo sendo gratuita em Campos, ela é gratuita para mim que mora aqui, né? Mas para quem mora em Cabo Frio, para vir para cá, tem que pagar estada, tem que uma série de coisas longe da família. Isso. Quais são as famílias que podem se dar o luxo? É o custo de uma escola particular, né? Hoje nós temos 1.500 alunos em Cabo Frio, porque nós temos um campus lá. Então, o Brasil, de fato, por muito tempo, a universidade foi um funil muito estreito para os mais pobres, para os negros. E hoje nós conseguimos, com as cotas, com políticas afirmativas, com a ampliação das universidades, nós conseguimos também ampliar um pouco mais e oportunizar mais a juventude, especialmente a juventude mais pobre, a juventude que precisa trabalhar para sustentar a família, não necessariamente porque ajudar o pai ou a mãe, então ele só pode estudar à noite. Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante. Um reitor estava reclamando que a universidade dele tinha um curso de engenharia de produção numa determinada cidade e tinham 17 alunos na turma.
E a universidade particular, também naquela cidade, tinha 2 turmas de 40 de engenharia de produção. Qual era a diferença? É porque a universidade pública, o curso era diurno, e na particular era noturno. Então, é lógico, quando você não pensa no aluno trabalhador, né, você cria dificuldades. E quando a gente acha que o aluno trabalhador, talvez um curso para um aluno trabalhador, ele precisa noturno, ele precisa às vezes ser 6 anos. Não estou aqui chutando, né? Porque você talvez não tenha a mesma disponibilidade de tempo. E aí o que acontece? Nós fizemos aqui uma experiência no nosso campus, que virou experiência para o Brasil, campus São João da Barra, um currículo para o aluno trabalhador. E como era isso? Ele precisava ir 3 vezes na semana na escola e um tempo menor. Então você tinha outras atividades. Então nós criamos eu chamava isso de engenharia curricular, pensando naquele que trabalha. Porque o que acontece? Eu imagino que a pessoa que vai hoje para a faculdade é um jovem que ele tem disponibilidade de todo dia para estar integralmente lá. Mas hoje também, com a educação ao longo da vida, que eu acho que é tema nosso aqui, hoje não é educação só na sua juventude, você tem que estar várias vezes retornando à formação, pode ser numa universidade ou tem vários outros espaços, né? Você hoje tem alunos de 40, de 50, alunos de 60 anos, eu falei média. Naturalmente, algumas exceções. Se formou em medicina com 70 anos, são mais exceções. Mas eu estou falando de uma pessoa com 50 anos, com 40 anos, não é incomum estar numa universidade. Agora, eu tenho que pensar numa universidade que não é a mesmo de preparar um jovem cientista. Porque não é isso que o cara de 50 anos quer. Ele quer uma formação que não necessariamente ele quer uma formação para ser um pesquisador. Ele quer ser uma formação para ele se recolocar no mundo do trabalho. Então, é uma lógica diferente. E o custo de oportunidade das pessoas mais pobres de estudar ele é muito elevado, né? Você não trabalhar sendo uma pessoa pobre para estudar, ele tem um peso muito maior do que uma pessoa que tem algum tipo de esteio familiar, né? Então, quanto mais barreiras você coloca, esse custo de oportunidade ele começa a subir tanto que você praticamente tira essa opção da pessoa, né? Então, assim, ela não vira nem estatística, porque ela não chega nem a fazer o vestibular, né? Ela não tem nem condição de fazer o vestibular. Eu queria colocar uma coisa que foi até uma matéria que eu li, que vi, que originou, de repente, até a gente bater esse papo aqui, de eu imediatamente lembrar de contactar você, Jefferson. Eles falam muito sobre uma quantidade imensa de universidades pagas, mas muito baratas, que eles estão chamando de comércio de diploma. Principalmente no EAD, o ensino à distância. Que ele te cobra, digamos, R$300 por mês, que é uma mensalidade muito barata, e que você faz uma formação de comércio exterior. Mas a pessoa que está fazendo aquele curso de comércio exterior e que está pagando R$300, ele era ele trabalhava em obra ou tinha alguma outra atividade. É uma coisa muito diferente e que gera uma expectativa. Bom, eu vou me formar, eu vou ter um novo salário. Aí quando você vai, agora eu ganhava 2, quero ganhar 5. Sim, mas o que você está trazendo para a empresa que justifique você ganhar 5? Sei. Bom, então você vai continuar ganhando 2. Porque o salário, na verdade, é uma troca do que você oferece à empresa, do que você entrega, né? E essas universidades, a gente não vou citar nome, por favor. A gente não quer ser processado. Mas existe uma universidade que, com a história do FIES, criaram tantos cursos, receberam tanto dinheiro do FIES, e esse dinheiro foi investido, sabe em quê, Jefferson? 25 estações de FM no Brasil. Nenhum centavo foi investido nos cursos e nos alunos. Então criou uma inadimplência absurda. O governo pagou uma fortuna e a faculdade não entregou o que tinha que entregar. E não tem só uma, não, tem muitas. Olha, eu vou falar em dados de 10 anos atrás, até porque hoje os números são muito diferenciados, porque a educação à distância ela deturpou muito na perspectiva de números.
Então, hoje você tem mais oferta de vagas no ensino superior na educação à distância do que presencial, por exemplo. Isso já está tendo até uma revisão até por parte do MEC, governo voltar... Agora, né? É bom lembrar também, na época do Fernando Henrique Cardoso, nós teve a expansão, grande expansão da educação superior, tinha curso de direito em sala de cinema de madrugada em alguns lugares. Então, assim, houve uma banalização, e com isso o Ministério da Educação precisou criar uma série de critérios para avaliar as instituições, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, para dar um exemplo aqui, estou falando de 10 anos atrás, para a gente também não identificar quais são as universidades, mas a maior universidade brasileira em número de vagas presenciais era uma particular, e a segunda maior era o UFRJ. Mas a maior era uma particular. No Rio. No Rio de Janeiro. Essa maior, ela tinha 3 cursos de doutorado. A UFRJ tinha 250. Pra gente ter uma... Aí o cara fala, mas poxa, é muito caro uma universidade pública. É verdade. Esse é um exemplo, né? Porque não é só quadra ou GIS, eu estou radicalizando também aqui. Você tem muito investimento de pesquisa, você tem professores. 80% da produção científica hoje brasileira vem das universidades. As 50 universidades que mais produzem ciência, das 50, 49 são públicas e uma é particular, das que mais produzem ciência. Então, e acho que o Brasil está deturpado, porque se você vai nos Estados Unidos, dando um exemplo, a Europa não deve ser muito diferente, 80% da produção científica se dá nas empresas. Eu acho que também o Brasil, a gente está num extremo. Mas, na verdade, o pouco da ciência que nós temos, entre aspas, pouco também, que para o Brasil não é pouco, né? Nós temos a USP, nós temos a FRJ, nós temos a Federal Rural do Rio Grande do Sul, nós temos potências, né? Que não são pouca coisa. Mas, então, essas universidades, elas são caras porque ela também produz a ciência, e um jovem que se forma numa universidade dessa tem um outro quilate, na perspectiva de formação, não enquanto pessoa, naturalmente. E tem algumas boas exceções particulares. Mas, como eu falei, boas exceções, não é a regra. Não é a regra, infelizmente. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aí, da educação profissional. Eu sempre fui um diretor, e como reitor um pouco menos, mas também fazia. A gente tinha aqui uma feira de oportunidades, tem ainda. Começou quando eu era diretor, em 2010. Eu ia a Macaé, junto com uma equipe, conversar com as empresas. Eu ia pessoalmente, porque aí eu conhecia as empresas, não todas, mas muitas delas. Isso é bom para o diretor, para o gestor ver, né, como é que está acontecendo, onde estão seus estudantes. Aí você chega numa instituição, os alunos, ex-alunos, é muito legal. Mas algumas delas falavam, professor, primeiro a gente seleciona os alunos do IFE. Se sobrar vaga, a gente coloca em outro. E aí, eu só quero falar, e aqui reconhecendo algumas outras instituições de educação profissional aqui da nossa cidade, de muita qualidade, tá? Mas dizer que você ter uma chancela federal, pública, ainda é um diferencial. E se for na pós-graduação, ainda a gente vai ver a diferença muito grande. Né? Só uma contribuição aqui específica, né? No meu setor, que é a área financeira, as áreas mais técnicas, né, dos bancos de investimento, as gestoras de investimento, basicamente, se você não tem uma formação pública, você tem que vir da FGV, INSPER, IBMEC ou PUC, né? A PUC Rio, né, que é principalmente, né? Mas PUC Rio, São Paulo. Então, assim, realmente esse filtro, né, ele é um filtro muito importante. Agora, eu não sei se dá tempo da gente responder isso. E até dentro dessa lógica, Jefferson, assim, quando a gente olha para os dados brasileiros, o Brasil ele gasta hoje próximo de 5% do PIB em educação. Isso é próximo do que países da OCDE também gastam. O problema é que o Brasil, obviamente, é mais pobre do que outros países, né? Mas proporcionalmente é a mesma coisa. Olhando para o IFE, por exemplo, como uma ilha de excelência, o USP, o FRJ, esses exemplos que a gente deu, talvez aumentar o gasto público em educação não seja viável em termos orçamentários para que a gente replique esses modelos em escala, né? Como é que a gente compatibiliza isso? Foi o que você falou. Parece que o Brasil ele vive certos movimentos, né, de expansão e às vezes uma contração. E isso muito lento, né? Talvez não na velocidade que a gente precisa para promover uma revolução de educação
Até porque quando a gente olha para desenvolvimento econômico, né, a gente está ficando velho, o país está ficando velho sem ter enriquecido. Isso é um grande problema, né? Os países que envelheceram têm dificuldade de enriquecer. Como é que a gente consegue compatibilizar essa restrição de recursos orçamentários com a necessidade de melhorar a educação? Quais são as possibilidades? Modelos diferentes, adaptados a cada necessidade? Como é que você acha que a gente consegue equacionar essas restrições? Eu vou pegar dados de 2018 da OCDE, e você está coberto de razão. A média da OCDE de investimento em educação é 5% do PIB. A Alemanha, 4,4% do PIB. Brasil, 5,1%. Não mudou muito de lá para cá. Mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir a Buenos Aires, porque eu representava a rede federal, no encontro dos ministros da educação. E antes do ministro brasileiro, falou o ministro do Chile, que sempre foi uma boa referência aqui, usado inclusive pelo governo passado. Aí foi falar sobre os números de alunos do Chile. 3,5 milhões na educação básica, 1,5 milhão na educação superior. Vamos botar aqui 6 milhões. Aí vem falar o ministro do Brasil. 8 milhões na educação superior e 48 milhões de alunos na educação básica. Então, se a gente pega o PIB e traz essa variável aluno, a Alemanha vai para 11 mil dólares por aluno, OCDE 8.500, quase 9 mil, e Brasil 3.500 dólares. Então, se a gente olha para o percentual do PIB, parece que o Brasil investe muito em educação. Agora também, então assim, se a gente faz per capita, a gente vê que o Brasil é 40% da média internacional de investimento. Mas é mais grave, porque o Brasil, ele tem 5% do PIB, 5,1%, 10 anos. Mas na década de 90 era 2%. Então nós temos uma dívida histórica. Eu tive a oportunidade de ir no aniversário dos 800 anos da Universidade de Salamanca. 800 anos. 800 anos, o Brasil tem quantos, entre aspas, descoberta? 500. A universidade mais antiga brasileira tem 100 anos, 100 e poucos anos, que é o UFRJ, enquanto universidade. Então nós temos uma dívida, falávamos aqui, na década de 70, a escola pública era muito boa, mas quantos dos mais pobres brasileiros estudavam na escola pública? Não estudavam, sabe por quê? Porque 85% dos brasileiros moravam nas regiões rurais, não moravam nas cidades. Então o Brasil tinha que investir, e a meta do Brasil até 2024 era isso, no plano feito em 2014, era ter 10% do PIB em educação. E de onde vinha esse dinheiro? Do pré-sal. Criou-se um fundo soberano, onde 75%, mas já no governo Temer isso já começou a mudar. Então, assim, não significa que nós temos que ter mais recursos, mas você traz uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente sempre pode usar melhor esse recurso. E eu não sei se a gente usa sempre da melhor maneira, mas eu quero dizer que hoje o Brasil está a 40% do investimento per capita de educação com relação ao mundo. Eu vou dar um exemplo aqui da educação profissional e tecnológica. 11% dos brasileiros têm educação profissional e tecnológica adulto. 11%, deve estar 12%, agora um pouquinho mais. No Chile, são 40%. No Uruguai, também próximo a isso. Se você pega a Suíça, é 70%. A Alemanha é mais de 50%. Então, assim, nós estamos muito atrasados. Estou falando da formação profissional. Então, a educação que nós temos, infelizmente, nós temos uma dívida grandiosa com as brasileiras e os brasileiros. Você pega Campos, por exemplo, uma cidade que já teve 60% da sua população escravizada. Lógico, há um tempo. Né? Mas as sequelas de você ter esse trauma na nossa cultura, de ter alijado, você pega boa parte... Se você conversar com uma pessoa, meu avô era analfabeto, minha bisavó era analfabeta. E a gente sabe que no aluno, uma das coisas mais importantes na trajetória educativa chama-se background familiar.
Um aluno que vem de uma escola, de uma família de classe média, ele chega para a alfabetização com um conjunto de, eu vou chutar aqui, média, 10 mil vocábulos. Um menino mais pobre, de uma família mais simples, chega com 3 mil, 4 mil. E a gente quer esperar que esses alunos vão ter o mesmo desempenho. Então, por isso que eu defendo, tem que ser escola integral. O IFE é integral. Tem que ser escola integral. Porque num país de pobreza extrema, como a nossa, então o projeto do CIEP, do Brizola, do Darcy, era revolucionário. Era revolucionário, sem dúvida. Era tão revolucionário que as elites não aceitaram. Tem uma história que o Brizola apresentou para o Roberto Marinho o projeto do CIEPs. Não tinha. O Roberto Marinho ouviu, né? Foi um jornalista que contou, viu, achou. Um mês depois, o Brizola encontra ele, enquanto governador, num evento, e perguntou ao Roberto Marinho, e aí, o que o senhor achou do projeto? Aí ele falou assim, o senhor não acha que tem muita escola dessa? Tipo assim, infelizmente a elite brasileira nunca teve compromisso com a educação dos mais pobres, dos seus filhos, mas aí mandar para a universidade em Portugal, na Europa, que é chique, hoje manda para os Estados Unidos. O negócio é fazer para essa juventude, para os nossos adolescentes. Então, eu acho que a gente ainda precisa, sabe, Igor, eu sei que a sua formação de economista, um grande economista, eu tenho pessoalmente uma admiração muito grande por você, né? Um talento de pessoas, participo do grupo da Folha e vejo suas abordagens sempre muito talentosas, mas a gente precisa compreender que o PIB é um indicador traiçoeiro, e você sabe mais do que eu, aí você podia me dar uma aula disso. Né? Por isso que a gente criou o IDH, criou outros indicadores para trazer a sociedade para dentro dos indicadores, porque as diferenças são muito grandes. Então, acho que a gente precisa, sim, melhorar a qualidade do gasto, mas precisa mais investimento na educação também. Tá? Não é só melhorar o gasto, é preciso também aumentar esse volume para que a gente atinja mais pessoas e com qualidade. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo. Eu acredito que o Igor tem um compromisso. Tem um compromisso, infelizmente vou ser obrigado a abandonar o tema. Para mim está interessantíssimo. A gente já passou aqui alguns minutos até do intervalo e por mim a gente ficava horas aqui falando. Vou agradecer demais, professor Jefferson, por ter vindo aqui. Eu vou deixar o terceiro segmento para conversar com o Jefferson, muito sobre a educação de base, que é talvez a origem de todo o grande problema, né? Por uma razão ou outra, não vem ao caso agora. Mas vamos a um pequeno intervalo que a gente tem que faturar também, né? Um intervalo comercial. E a gente volta em instantes aqui com o Interação. Isso é interação. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade. Mas quando viajamos, fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. Você busca uma assessoria de investimento confiável e transparente? Conheça a Nauta XP. Oferecemos um atendimento exclusivo com acesso aos mais variados produtos do mercado, inclusive internacionais. Tudo em um só lugar. Somos especialistas em investimentos e já ajudamos milhares de clientes a tomarem as melhores decisões. Quer saber mais? Acesse nauta.vc e fale com nossos assessores. Nauta Investimentos. O nosso compromisso é com o seu futuro. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 79 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana, agro é geração de emprego, agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você. 98,3 Folha FM.
Isso é interessante. Estamos de volta, agora eu e o Jefferson, conversando pessoalmente aqui, cara a cara. Jefferson, você falou uma coisa, não sei se foi no final do segmento anterior, ou se já foi durante o break, sobre background familiar. Quero pegar esse ponto e também citar um professor maravilhoso que teve aqui em Campos, que foi o Pierluigi, eu acho que era Pierluigi Piandi. Professor Pi, a gente chamava ele de professor Pierluigi, porque ele era nascido na Itália, veio para o Brasil muito jovem e tinha um conceito maravilhoso sobre como estudar, que não basta você se enfiar, sair lendo e decorando, quando na verdade o truque é outro. Tem um horário, tem uma série de coisas. Eu converso com meus alunos, impactado muito inicialmente por ele. Eu tenho um interesse muito grande na neurociência, né, na perspectiva da educação. E ele falava uma coisa que eu guardo sempre e falo para meus alunos, né? Estude pouco, mas estude todos os dias. Né? E o segredo é esse. Né? Infelizmente, nós temos uma cultura, enquanto estudantes, de estudar para a prova, né? E não estudar para a aprendizagem. E aí você chega na véspera da prova, você vai lá e passa, às vezes, a noite estudando, e você não tem, o nosso cérebro não tem a capacidade de absorver, para tornar aquele aprendizado um aprendizado profundo, né, apenas com esse tipo de cultura. Né? Então você tem que ter um processo que ele vai sendo maturado ao longo do tempo, né? As informações, o conhecimento, a prática, e você vai então internalizando, que a gente vai chamando, né, eu sempre falo assim, um bom professor, você, depois de uma aula de um bom professor, você entende essa aula, mas você tem que revisitar essa experiência para você aprender, e você precisa fazer um segundo movimento, que é quando isso é articulado com os conhecimentos já existentes, quando a nossa rede neural se reestrutura, isso vira uma compreensão, né, que é o aprendizado profundo. Então tem 3 estados: o entendimento, o aprendizado e a compreensão profunda, o aprendizado profundo. E ele falava Lógico que isso eu estou falando aqui de maneira muito esquemática. Sim, claro, né? Mas ele falava muito do tal do carimbo. Quer dizer, você estudou naquela certa hora, na hora certa, pouco tempo, sem desgaste, com um lápis na mão, ele falava assim, para anotar o que você está escrevendo, o que você achar importante, você carimba aquilo no teu... Por exemplo, se você hoje for analisar uma pessoa, quando você escreve um texto com o teclado do computador e outro que você escreve um texto com lápis, o conjunto de redes neurais e de áreas do cérebro ativadas são completamente diferentes. Né? Ou melhor, é muito mais amplo porque você aumenta muito a atenção quando você está fazendo a lápis. Então é um bom exemplo quando a gente vai estudar, né? Você anotar no caderno, quando você chegar em casa, você revisitar aquele material que você estudou, até porque é durante o sono que há essa, entre aspas, transferência, né, de conhecimento dessa sua memória de trabalho para a memória mais permanente. Né? Falava muito bem sobre isso. Mas nós temos 7 minutos até o final do programa. Eu queria que você falasse um pouco da tua visão e a tua experiência. Quer dizer, a sua visão não necessariamente só baseada na experiência, mas teu conceito. Da importância, por exemplo, de um melhor ensino fundamental, mais forte, mais sólido, ensino médio, para que aí sim os alunos possam deslanchar na universidade, ter mais facilidade, não se sentir tão sem base. Porque eu ouvia isso desde que eu era garoto. Você não tem base, por que você vai estudar naquele colégio? Você não tem base para ir para aquele colégio. É importante, Marcos, o seguinte, o nosso cérebro ele tem janelas de aprendizagem, janelas de oportunidade de aprendizagem. Então, se você, por exemplo, estuda numa escola bilíngue, com 6, 7 anos, 5, 6, 7 anos, tem alguns estudos que mostram, né? Porque isso exige do estudante ou do cérebro uma ginástica maior. Então, toda vez que você força mais
nessa estrutura cerebral, isso amplia as suas competências cognitivas, né? Estou dando um exemplo. Então você tem a janela da linguagem. A gente viu na pandemia isso, né? Quantos estudantes hoje ainda têm lacunas grandes em virtude da pandemia, porque no período da janela, por exemplo, da alfabetização, ele ficou em casa. Bom, mas muitos deles, e aí vem o background familiar, um exemplo, né? Se você pegar as crianças da classe média alta, o pai ou a mãe que podiam muitas vezes fazer o trabalho remoto em casa, pessoas que tinham universidade, formação universitária, eles faziam o trabalho com seus filhos, né? Mas e os filhos dos trabalhadores, das pessoas mais pobres, né? Que as escolas fecharam, ele não tinha nenhum espaço para estudar na sua casa, porque essa é a realidade de grande parte da nossa juventude, não tem um dispositivo eletrônico, muitas vezes a casa não tem nem acesso à internet, muitas delas são em regiões inalcançáveis. Nós tivemos esse problema no nosso campus Bom Jesus, por exemplo, muitos alunos eram de zonas rurais e não tinha, mesmo a gente conseguindo um tablet para cada estudante, o Ministério da Educação dando chip, mas não tinha jeito, dar o chip porque não tinha internet. Se não tem internet. Né? Então, assim, nós vimos na pandemia, porque em épocas normais o aluno está na sala de aula, eu falo, a escola é o espaço mais democrático do conhecimento. Então todos os alunos têm acesso aos mesmos recursos naquela escola, não entre escolas, mas naquela escola. Mas quando ele vai para casa, vem aí toda a complexidade social. Alunos que tiveram problemas graves de violência, e a gente viu que a escola passa a ser um local seguro para muitas crianças. Alunos que entraram em processo de desnutrição, porque a escola era o espaço da alimentação dele para muitas famílias, e os alunos na escola tinham acesso ao professor, e na sua casa, o seu pai e sua mãe, muitas vezes semi-analfabeto, analfabeto funcional, ou sem o grau de instrução necessário, por mais aplicado, por mais dedicado, não conseguia, por exemplo, ser igual a um pai ou uma mãe que teve a oportunidade de ter acesso à universidade, muitos com mestrado, com doutorado. Então, ali a gente viu como o Brasil é diferente e como a escola é importante. A gente tem muita crítica à escola, muitas críticas. Mas não inventaram algo ainda melhor do que a escola do ponto de vista da democratização das oportunidades. Mas nós precisamos reinventar essa escola. Nós estamos na época da inteligência artificial. E aí o que você está falando é muito importante. Se você for hoje no Vale do Silício, onde tem as principais empresas de tecnologia, os filhos dos donos das Big Techs, você pegar o filho do Facebook, da OpenAI, os filhos deles estudam em escolas que não usam tecnologia. É quadro, é lápis. Você sabia disso? Sabia. Então, até porque você estava nos Estados Unidos, morou lá por algum tempo, né? Morei lá por um tempo. Então, isso não é que não possa haver tecnologia, é para dizer o seguinte, exatamente o que você falou. Nos anos iniciais, nós precisamos aproveitar todas as janelas de oportunidade, cognitivas e emocionais. Saiu agora pesquisa de como, no Rio de Janeiro, que foi o primeiro, a proibição do celular fez com que os alunos ganhassem um bimestre em aprendizagem, os alunos voltassem a escrever mais, se relacionar mais. Então, e esse debate é um bom debate que nós temos. Então, a escola, a educação fundamental, especialmente na era da inteligência artificial, da alta tecnologia, as bases são fundamentais. Se você tiver uma base sólida, você vai ter muito mais chance de se rearticular, que a gente chama de se reinventar na perspectiva, inclusive, das suas trajetórias profissionais. Né? Acabou o tempo de que você virou professora e vai ser professora até o final da vida, como antigamente. Eu vou casar com uma professora. Eu falo isso porque as pessoas, meus avós diziam, casar com uma professora era algo extraordinário. Ser do Banco do Brasil era algo... Ser o caixa do Banco do Brasil continua sendo um bom emprego, mas era algo assim extraordinário. E aí você entrava e ficava o resto da vida. Hoje, na dinâmica do mundo do trabalho, com as novas tecnologias, isso mudou. Já começo a dizer o seguinte, olha, você vai ter 4 ou 5 trajetórias profissionais ao longo da sua vida, em média. Então, com essa
com essa dinâmica, com essa fluidez do que está acontecendo hoje e vai cada vez mais ser intenso, é muito importante você ter o quê? As bases para que você possa navegar nesses mares que serão muito mais turbulentos. Não há dúvida. Porque quando você falou assim, me veio na cabeça um filme. As meninas dos anos 60, o sonho delas era a escola normal. Né? Instituto de Educação no Rio de Janeiro era... Casar com a professora era quase um bilhete premiado. Era o casal perfeito. Era o gerente do Banco do Brasil, casado com uma professora fulaninha, que era diretora daquela escola pública. Era um casal perfeito. Era isso. Né? Era o background que qualquer garoto queria ter para o futuro. Sem dúvida. Mas eu cheguei a conhecer 3 irmãs, que a mais velha era professora, escola normal, a do meio chegou a fazer um técnico de alguma coisa, e a terceira, engenharia cartográfica, e trabalhou 40 anos na Marinha. E hoje é pena, porque se você vai conversar com muitos jovens que se tornam professores da rede municipal, por exemplo, muitas vezes eles dizem, olha, isso aqui é só um período da minha vida, porque na verdade eu quero fazer um concurso para uma coisa. Então, assim, como a profissão nossa de professor, de educador, ela foi muito desvalorizada, foi muito... a desvalorização é a consequência, né? Mas ela foi muito precarizada. Você sabe que eu entrei para a faculdade de arquitetura. Passei exatamente em 1970. Meu primeiro ano de faculdade foi em 1970, no Fundão, Faculdade de Arquitetura. E eu fiz até o final. Né? Mas comecei a trabalhar com arquitetura os 2 primeiros anos porque me dava tempo. Depois do 3º ano, a faculdade ia até às 3 da tarde. Aí já não dava mais. Aí eu fui trabalhar em rádio, porque era o único que me oferecia um emprego de 6 às 10 da noite. Entendi. Nisso, eu me apaixonei de tal forma pelo jornalismo que eu concluí o diploma de arquitetura e entreguei para a família. Pode botar aí no Eu fiz o que vocês queriam, agora eu vou fazer o que eu sou apaixonado. Agora o que eu gostei, o que eu fui cativado por esse tempo. E a minha vida era... Eu, por exemplo, fui professor da Universidade Gama Filho em dois cursos. Eu era professor no curso de comunicação, que era muito bom, e era professor na Faculdade de Arquitetura, que também era muito boa. Professor de desenho artístico, porque meu talento era o desenho. Entendi. Mas eu já gostava tanto de jornalismo que eu fui Então eu acho que eu fui o único professor de dentro de uma universidade, como a Gama Filho, que era imensa, e que dava aula em 2 cursos distintos. Era uma potência. E foi a primeira universidade no Brasil a ter uma filosofia americana de dar bolsa de estudo para os atletas. O meu tio, Vitor Hugo, cirurgião plástico. Sim, claro. Foi um nadador da Gama Filho. E ele estudou lá. Eu acho que logo assim que ele entrou, ele começou a nadar e não pagava. Meu avô não pagava mais as mensalidades dele, porque ele era atleta da Gama Filho. Para você ver. Ele se formou em medicina lá. Pois é. Então, esses nossos... É bom você ter utopias. Né? É sempre bom você... Tem umas que são meio doideiras, mas essa utopia o professor, por exemplo, ele tem uma utopia na vida. Você falou utopia, e a gente pode traduzir talvez mais palatável, assim, principalmente a juventude. Nós temos que fazer a nossa juventude a sonhar mais, a pensar... eu sempre falo, né? Nós somos um barco, mas essa âncora ela tem que ser jogada para frente. Então nós temos que fazer com que a juventude sonhe. A escola nossa tem que ser uma escola que encante, né? Para que essa juventude seja apaixonada. Porque quando a gente é apaixonado pelo estudo e pela nossa profissão, a vida torna-se algo extremamente prazeroso. Quando você ama o que você faz, você não trabalha nem um dia na vida. Mas olha, eu não tenho esse número exato, mas acredito eu que 80% dos trabalhadores brasileiros trabalham naquilo que é preciso e não aquilo que eles gostam. Exatamente. E isso com certeza traz um impacto muito grande, muito porque são jovens de famílias mais pobres que precisaram antecipar sua entrada no mundo do trabalho, né? Não tiveram oportunidade de fazer uma escola técnica, uma universidade,
e aquele sonho que tinham não conseguiu realizar. Então eles trabalham em experiências que muitas vezes não são prazerosas e por isso muitos deles não conseguem se dar o melhor e por inteiro a esses projetos. E o Brasil precisa, né, ter uma juventude que esteja apaixonada, possa fazer aquilo que ela sonhe. Eu sempre falo, dê oportunidade para os jovens e a gente vai ter um município, um estado, um país muito diferente. E dê oportunidade aos seus sonhos. Com certeza. Né? Eu agradeço demais a presença desse nosso convidado especial, que é o Jefferson Manhães. Temos, inclusive, o mesmo sobrenome. Isso. Ainda não descobri. Eu tenho uma prima que trabalha que faz muito isso de árvore genealógica. Ainda vamos descobrir se somos parentes. Ainda vamos descobrir. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E o programa sempre aberto. Educação é uma coisa que a gente vai falar sempre aqui no Interação. Tá bom. Depois me chame para a gente conversar um pouco sobre inteligência artificial, isso a aí, robotização, o mundo do trabalho, a formação profissional. Essa é a área que hoje eu estou mais encantado pelos desafios que estão postos, pelas oportunidades que estão aí. Esse é um tema de discussão. Depois me faça um convite que eu venho aqui com o maior prazer. Com prazer faremos esse convite. Nosso ouvinte, muito obrigado pela audiência até agora. Eu volto amanhã, quarta-feira, às 14 horas aqui na Folha. E esse foi o Interação. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampus, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 79 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana, agro é geração de emprego, agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você. A Radmed, sempre empenhada na melhoria e modernização de seus equipamentos, já possui o Genius Mammography Logic. Destaque mundial em mamografia com tomossíntese, imagens em 3D sintetizadas e com contraste, e viu para maior clareza. O maior avanço na detecção do câncer de mama, oferecendo ao paciente conforto na realização do exame e segurança no resultado. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. A Folha FM apresenta toda terça, às 18 horas, o programa Interação. Negócios, startups, novas empresas, economia, tecnologia, comunicação, novas mídias, reestruturação e valorização do centro histórico, geração de empregos, cursos profissionalizantes.
com a participação de jornalistas, empresários e formadores de opinião, com o objetivo de alcançar o desenvolvimento da nossa cidade e toda a região norte e noroeste fluminense. A apresentação: Marco Antônio Rodrigues, Cristiano Abreu Barbosa e Igor Franco. Toda terça, às